Então, nosso título da apresentação é a neuroeducação e a tela mental das lateralidades cerebrais. Quando eu tomei conhecimento que as lateralidades cerebrais, cada uma tinha uma tela mental, e isso foi um clique que deu na minha cabeça, eu falei, nossa, porque esse estudo no qual nós nos baseamos para poder montar essa apresentação aqui para vocês e até transmitir dados durante o curso de pós-graduação, fala da representação interna, fala do olho interno. Então, não fala de tela mental, mas todo o processo é na tela mental. Então, a grande sacada está na tela mental. E para mim foi um clique muito grande, entender por que muitas vezes a pessoa tem duas partes conflitantes para quem está fazendo já a neuroeducação, né? Então, possivelmente, é um caso de pesquisa para o neuroeducador, para a neuroeducadora, mas verificar se são informações distintas, de lateralidades cerebrais diferentes, ou se são duas partes da mesma lateralidade cerebral, ou X, um modelo X que vai ser levantado. Então, isso complementa muito o que a gente vai fazer como pesquisa e trabalho. E eu tenho encontrado muitos clientes, mas muitos mesmo, com uma das telas mentais de uma das lateralidades desligada. Tá? Ou simplesmente não funcionando. Ou uma das telas mentais funcionando sob o domínio, sob o comando da outra tela mental. Então, uma lateralidade cerebral dominando a outra lateralidade cerebral. Então, isso entra num capítulo estudado na oftalmologia sobre a dominância da percepção visual, né? Então, hoje em dia sabe-se que ainda não se tem uma explicação dentro da medicina, mas nós já temos dentro da neuroeducação, né? Que por um motivo de programação, um olho se torna dominante com relação ao outro olho. Uma lateralidade do corpo se torna dominante com relação à outra lateralidade. E a parte dominante, ela é sempre a que toma frente, a que faz a iniciativa, a que comanda toda a estrutura do sistema. Agora, a questão dentro da medicina sempre foi, por quê? Quer dizer, por que isso acontece em todas as pessoas? Já que, teoricamente, né, são duas lateralidades de um ser humano e elas deveriam, teoricamente, ter a mesma capacidade de funcionamento. E, teoricamente, as pessoas deveriam poder usar tanto uma lateralidade inteira, não só a lateralidade cerebral, mas de toda a parte fisiológica, com a mesma eficiência, com a mesma qualidade, com a mesma eficácia da outra qualidade, né? E se a gente for buscar os estudos de levantamento sobre pessoas ambidestras, pessoas que utilizam as duas lateralidades com a mesma qualidade, com a mesma eficiência, nós vamos ver que é um percentual muito pequeno, coisa aí de 5%, 3%, ou até menos da população total. A grande maioria se especializa numa ou noutra lateralidade. E existem estudos que mostram que essa especialização da lateralidade, ela é genética. Né? Nós temos até os estudos genéticos que comprovam por que uma pessoa é destra, por que uma pessoa é sinistra, é canhota. Né? Você tem até o cruzamento genético. Eu, por exemplo, sou canhota. Né? Então, a pergunta foi na minha família, meus pais são destros. Meus avós meus avós paternos eram destros. A minha avó materna era destra.
Como o meu avô materno morreu quando a minha mãe era criança, ela não se lembrava se o pai era canhoto ou não. E aí, então, fazendo pesquisa, perguntando para a família, então descobriu-se que meu avô era canhoto. E do lado do meu pai, é o meu bisavô que era canhoto. Então, vocês vejam que isso foi rolando e eu acabei com o cruzamento onde eu nasci com uma probabilidade, com uma propensão a uma especialização, uma programação de especialização de uso da lateralidade direita mais intensamente e uma especialização de comandos para a lateralidade esquerda mais desenvolvidos do que para a lateralidade direita. E quem é destro é vice-versa. Mas o fato é o seguinte, teoricamente, todos nós deveríamos ser ambidestros. Teoricamente, se não houvesse um histórico de especialização genética e uma coisa bem ancestral que vai rolando, que transformou isto até em gene, né? Vocês vejam que é uma coisa materializada. Não é biogenético, que é um conjunto de informações sutis. É genético. Então, a pessoa nasce com uma especialização. E, teoricamente, o olho dominante, a percepção auditiva dominante, porque todos os sentidos, eles pegam também esta organização. É daquela área que você tem mais desenvolvida geneticamente. Então, se você é destro, se você tem toda a organização de pessoa destra, então é natural que o seu olho direito seja o dominante. Faz sentido para vocês isso? E se você é canhoto, é natural, quer dizer, é uma tendência ao seu olho esquerdo ser o olho dominante. Agora, a porca torce o rabo. Quando nós encontramos pessoas destras com o olho esquerdo dominante e pessoas canhotas com o olho direito dominante. Né? E às vezes a pessoa tem o olho, ela é canhota, tem o olho direito dominante e a perna esquerda, no caso de um menino, dominante. Então ele chuta com a perna esquerda, ele escreve com a mão esquerda, mas não, ele percebe em termos de percepção visual, dá mais importância para a captação do olho direito do que o olho esquerdo. Isso vai fazer com que ele use as duas lateralidades cerebrais e, se não existir sinapses, uma integração entre as lateralidades, vai dar um choque de informação. Fica aquela informação, que até o doutor Fernando falou ontem, uma informação ilhada. Quando você tem a função, mas você não tem a conexão com as demais funções. Faz sentido para vocês isso? Então, esse trabalho que eu vou ensinar para vocês, e vocês vão praticar aí 2 a 2, tá? É um trabalho de integração. E ele precisa ser repetido de quando em quando, porque como a gente tem uma tendência, né, a gente acaba construindo os arquivos todos com a percepção maior, ou daquele olho, ou daquele lado auditivo, e assim por diante. E aqui nós estamos falando, dentro do nosso trabalho, do olho interno. Nós estamos falando da percepção na tela mental. Tá? Então, nós estamos falando de representação interna da realidade para o mesmo fato acontecido sob o ponto de vista da lateralidade esquerda e sob o ponto de vista da lateralidade direita. Né? Então, para mim, isso aí foi muito esclarecedor quando me deu esse clique. Eu falei, puxa, então é isso. Na realidade, a gente constrói duas percepções.
E se elas forem muito distintas ou não tiverem nada uma a ver com a outra, a pessoa vai ter confusão mental, não vai conseguir tomar decisões, ela vai ter dificuldade para aprender, ela vai ter dificuldade para entender as pessoas. Então, vocês vejam ali, a gente tem o par dos olhos, o olho esquerdo, o olho direito, e aquele segmento, né, que sai do olho, é o nervo óptico que cruza aqui no meio da cabeça, né, e depois as informações vêm aqui para a parte posterior, onde é feita, então, a leitura da imagem, né? E ainda as regiões assim, laterais aqui do cérebro, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, também participam desse processamento, pegando as informações que chegaram aqui na parte occipital, fazendo a leitura para dizer o que é, para depois complementar a leitura da imagem, para a gente saber que imagem é essa. Se é uma imagem que a gente já conhecia, se é uma imagem que a gente já tinha visto e o que é que significa, ou se é uma imagem nova, e a gente então tem que criar uma codificação para aquela imagem. Aquela ponta ali onde está o cruzamento é a região do quiasma óptico, ou seja, ali parte dos feixes nervosos que saem do globo ocular, eles se cruzam e vão então acessar a lateralidade cerebral oposta. E parte dos feixes nervosos, como a gente vai ver aqui agora, parte da informação, vocês vejam que ela cruza, e parte da informação ela passa direto. Vocês se lembram que ontem eu falei da visão periférica, da percepção periférica? Então, esta parte que está aqui em roxinho, em lilás, ela é da visão periférica. E quem faz o curso de neuroeducação, né, se lembra que eu falei da primeira e da segunda atenções. Então, a primeira atenção é aquela atenção que a gente dirige, que a gente concentra em alguma coisa e a gente tem consciência daquilo que a gente está percebendo. Por quê? Porque a gente está prestando atenção. A gente fez previamente uma seleção de dados a serem percebidos e a gente, de propósito, está prestando atenção naquele conjunto de dados, como quando a gente está lendo um livro. Então, a gente optou por prestar atenção no que está escrito no livro e fazer o entendimento, fazer a decodificação, né, a tradução, né, daquela imagem codificada em imagem holográfica da história que a gente está lendo. E nessa hora a gente opta pelo quê? Por deixar de prestar atenção nas outras coisas, né? Então, esta é a primeira atenção. E ela é feita por este caminho que está em verdinho. As informações, elas se cruzam, né? E pegam as lateralidades diferentes, né? Então, essas informações do olho direito vão para a lateralidade esquerda do cérebro e as informações do olho esquerdo vão para a lateralidade direita do cérebro.